não é mais técnico do Vasco, Cazé? Eu já esperava isso. Não tem... Gente, assim... Que isso? Vai fingir surpresa? Vai fingir surpresa? Não vão deixar o homem trabalhar. Agora, a pergunta que fica é: será que o gigante da colina conseguirá reencontrar seu rumo? Deixe sua opinião nos comentários e continue acompanhando o TV Cartola para mais notícias exclusivas. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo do futebol. Primeiro eu quero falar que toda a responsabilidade é minha, do trabalho que está sendo feito dentro do Vasco. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille e para deixar muito claro que quando a gente faz uma demissão parece que a gente está transferindo a responsabilidade toda para o treinador. E essa responsabilidade é minha, foi o que eu conversei com o Carille, que muitas coisas que eu sempre falei e preguei na televisão, que eu continuo com essas convicções, mas o momento de aplicá-las às vezes não é o momento que a gente imagina. Sempre acreditei muito na questão do jogo, e aqui dentro a gente percebe que as coisas são diferentes e que tem questões anímicas que também precisam ser consideradas. Então, o ambiente estava interno muito bom com os atletas, o Carille é um cara muito especial, a comissão técnica muito especial, um trabalho muito sério e duro, mas por todo um contexto, infelizmente, todo mundo fala que sempre sobra para o treinador, e é uma verdade, mas essa responsabilidade é minha. Acho que tem todos nós que estamos trabalhando aqui com futebol, atletas, jogadores, a comissão técnica, todo o departamento esportivo, nós somos responsáveis porque a gente bota uma sobrecarga no treinador como se tudo fosse culpa dele. Como não é fácil fazer isso, como as pessoas falam, é mais fácil trocar o treinador, não é fácil, mas às vezes é necessário. Mas eu quero deixar bem claro que a responsabilidade é minha e agradecer muito ao trabalho do Carille e de toda a comissão técnica nesse período que ele teve com a gente. Agradecer mesmo de coração, foi um desligamento muito duro para mim pessoalmente, que tem uma questão humana muito grande, que eu sei que existe uma resistência por muitas pessoas sobre a questão humana, se tratando de alguns cargos, principalmente como o meu, como presidente, que eu já falei isso algumas vezes, que as pessoas acham que a gente, porque exerce uma função de liderança, que a gente tem que ter um coração de ferro. E eu nunca vou ter um coração de ferro, eu sou humano e trato as pessoas de forma muito cordial, com uma visão realmente, um aspecto humano muito grande e também com profissionalismo. Então, na hora de uma demissão, o lado humano me incomoda muito de fazer um desligamento, para quem me conhece sabe, mas eu assumo essa responsabilidade aqui e também comunico já que, de forma interina, o Felipe vai dar continuidade a essa sequência pesada que nós vamos ter. Trabalho estagnou e vem essa decisão do Pedrinho, colocando o Felipe Loureiro à frente, pelo menos interinamente, nesses primeiros momentos, do Vasco da Gama. Agora a pergunta que eu faço é: quem vem? Quem vem? Tem gente que fala sobre o Pesolano, tem gente que fala sobre o Antônio Oliveira, tem gente que fala sobre a volta do Paiva, tem gente que fala sobre Hernan Crespo, que eu acho difícil, muito difícil, Milito, muito difícil, caras que pedem salários altíssimos. A gente tem que trabalhar aqui com a realidade. E tem gente que eu acredito até que iria ser a favor da manutenção do Felipe. Então, não deixa de ser uma opção também. Não deixa de ser uma opção que o Vasco tem. Felipe, nos 2 jogos aí que ele utilizou o time no Campeonato Brasileiro, ele conseguiu vencer os jogos. Mas claro que para mim ainda não é um treinador do calibre do Vasco. Quando eu boto o Fernando Diniz é um treinador que é um treinador que claramente todo mundo sabe que o Pedrinho gosta muito dele.
Inclusive, tem vídeo do Pedrinho falando que o Fernando Diniz, abre aspas, é bom pra caralho. E, desculpa o termo, mas é verdade. Ele acha que o Fernando Diniz é um treinador bom pra caralho. Odair Hellmann, eu não acredito que o Vasco vai apostar num treinador que não tem a veia ofensiva. Eu não acredito que o Vasco vai apostar num treinador que tenha uma veia defensiva. E eu nem digo que o Odair Hellmann é só defensivo, mas ele é um treinador que é da escola ali, digamos assim, escola gaúcha, podemos dizer assim. É um treinador que não faz jogos brilhantes, não vai te apresentar coisas fantásticas, não vai fazer isso. Ele pode até te entregar resultados, mas o time não joga bonito. E a exigência de parte da torcida do Vasco, muitas vezes, é jogar bonito. O que eu acho uma completa loucura. Ou pelo menos jogar bem, muito bem. O que eu também acho difícil com o elenco que o Vasco tem em mãos, apesar de, obviamente, concordar que o Vasco deveria jogar melhor do que joga atualmente. E tem o Emiliano Dias, que é um treinador, e quando eu boto só o Emiliano, é porque eu sei que a torcida do Vasco, e com razão até, tem uma resistência ao Ramon Dias, que em vários momentos deu declarações fora da realidade, inoportunas, até ingratas assim, com a forma como o torcedor do Vasco sempre tratou ele. O Emiliano acho que se separa um pouco dessa situação com o Ramon. Acho que o Emiliano é um treinador que tem uma conexão maior com o grupo do Vasco. O Emiliano, inclusive, estava até em conversas com o Santos. Isso é uma informação, estou dando para vocês. Então, pode ser um treinador que na próxima semana já não esteja à disposição, digamos assim. Assim como já não estão o Renato Gaúcho, assim como o Dorival foi pro Corinthians e tudo mais. E pelo que eu tô vendo aqui, tem gente que fala sobre a volta do Paiva. Apesar das palavras de Pedrinho, o clima nos bastidores já mostrava insatisfação com o desempenho da equipe. A diretoria avaliava que o time não apresentava evolução, mesmo após 21 jogos sob o comando de Carille. Foram 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, mas o maior ponto de desgaste começou nas semifinais do Carioca contra o Flamengo. A sequência de resultados negativos, incluindo o empate contra o Melgar pela Sul-Americana e derrotas para Corinthians e Ceará, culminou na decisão de mudança. A gota d'água veio com a terceira derrota seguida fora de casa, reforçando a sensação de que o time não tinha um padrão de jogo sólido. Para assumir a equipe interinamente, o Vasco confirmou o retorno de uma figura muito conhecida e respeitada pela torcida, Felipe Maestro. Ídolo do clube e ex-capitão, ele terá a missão de acalmar os ânimos e reorganizar o time para os próximos desafios. Agora, a pergunta que fica é: será que o gigante da colina conseguirá reencontrar seu rumo? Deixe sua opinião nos comentários e continue acompanhando o TV Cartola para mais notícias exclusivas. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo do futebol.